Boa noite. Essa é a parte 2 do nosso encontro do dia 6 de dezembro de 2020, o estudo sobre o ser consciente. Marlon, com você. Então vamos pensar assim, ó, com essas coisas que vocês estão trazendo, eu acho que a gente consegue entender a questão da personalidade e do ego, né? Porque o que vocês estão trazendo do homem integral já deixa muito claro as questões egóicas e que tem a ver com esse olhar acima da dimensão do ego. E aí, com isso, eu quero então só fazer alguns apontamentos do item 3, que é o ressentimento, ciúme, inveja e autocompaixão, para a gente poder dedicar o nosso tempo para o 4 e para o 5, tá? Então, veja lá, o item 3, ela fala dessas características, né, dessas patologias, vamos chamar assim, né? Que tem a ver com o ressentimento, que é o ressentimento, o ciúme, a inveja, que ela está chamando ali de gigantes da alma. E é super interessante, porque se você quiser olhar ali para as questões egóicas, você vai ver que cada um deles é cheio da questão egóica. Então a gente está falando de um livro que faz toda a desconstrução do ego, e você vai enxergar nessas três posturas, questões baseadas no ego, né? Então no ressentimento, ela vai estar dizendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, ela vai dizer, descobrindo-se em logro, acreditando-se traído, o companheiro vitimado recorre ao ego e equipa-se de ressentimento, instalando os painéis da emotividade. Se você quer estudar mais sobre ressentimento, no meu canal no YouTube, Marlon Reikdown, não é o canal psicólogo, é o canal Marlon Reikdown, tem um estudo sobre ressentimento a partir do livro Conflitos Existenciais, fazendo também algumas referências à obra de Nietzsche, porque Nietzsche foi um filósofo que estudou muito sobre o ressentimento, como um poder, como uma força que está presente e que a gente não permite que venha para a vida, e aí fica nesta coisa, né, medíocre, né, o ressentido é um medíocre que não se permitiu se arriscar, que não se permitiu transformar, que não se permitiu acontecer, né, ele fica ali ruminando aquelas questões sem ter coragem de ir para a vida, né. O ciúme também, ela faz colocações muito evidentes do ego, né? Atormentado pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele que estima, né? No outro parágrafo, o ego vê o que lhe agrada, e depois lá para baixo ainda mais ela traz a armadilha do ego presunçoso, né? Ele merece o extermínio através das conquistas de valores expressivos que demonstrem ao próprio indivíduo suas possibilidades de ser feliz. Mas é um indivíduo que não acredita na sua possibilidade de ser feliz e vai nesse movimento de tentar dominar o outro, né? Todos estes, vocês vejam que interessante, porque tanto no ressentimento, quanto no ciúme, como na inveja, existe por trás deles um sujeito que não enxerga, não reconhece o seu próprio valor. E por isso não acredita que possa merecer felicidade, né? E a gente vai vendo ao longo do texto que ela vai dizer justamente isso, que o ser desperto, o ser consciente, o ser que consegue se enxergar para além da visão egóica, ele enxerga o seu próprio valor, porque ele consegue enxergar-se no mundo, né? Então, para não tomar muito tempo, mas não perdermos esse ponto da análise, eu queria trazer para vocês que esses três elementos, eles referem-se muito a essa postura egocentrada ou egoísta que a gente está vendo em todos os nossos estudos, mas em especial nesse livro, como ela está desconstruindo toda a questão egóica, veja que faz muito sentido trazer a desculpa que eu não falei para vocês também,
da autocompaixão, né? Mas eu acho que vocês conseguem enxergar que a autocompaixão também é essa coisa egóica. Por que eu trouxe a autocompaixão? Né? Tá lá em fatores de desintegração da personalidade, não tá junto com os gigantes da alma, mas eu entendo que é outra... As queixas também vocês podem ler da mesma forma, né? Autocompaixão e queixas lá no capítulo 4, né? E estes outros lá mais para frente, e vocês vão ver a questão egóica, o sujeito querendo privilégios, o sujeito que não encontra o próprio lugar, o sujeito que não se responsabiliza, este sujeito autocentrado, da margem para essa postura autocentrada, da margem para estes transtornos mentais ou para essas questões morais. Aí isso fica de volta evidente, né? A gente não combate a avareza, a gente não combate ciúme, a gente não combate inveja, porque ele é só uma manifestaçãozinha de uma estrutura que está colapsando. Então, não é combater a inveja, ai, não vou falar do outro, ai, não vou ser ciumento. Não, a questão é viajar para dentro, é despertar a consciência. E quando a consciência está desperta, você entendendo o seu lugar no mundo, você entende que o outro não está ali para te fazer feliz. Você entende que felicidade não é aplauso vindo de fora. Você entende que sim, as pessoas vão te machucar. Esse é o processo, a gente está no caminho, está todo mundo se debatendo e errando assim como a gente erra muitas vezes. Você entende o seu lugar no mundo quando você vai despertando. E este despertar, vamos colocar entre aspas, é que vai amenizando o ciúme, amenizando a inveja, amenizando a autocompaixão, amenizando o ressentimento. Eles são só manifestações desse ego estar no pedestal. Então, quando o ego começa a sair do pedestal, os sintomas começam a amenizar naturalmente. Maria Paula, o que você se afligiu ali? Querido, boa noite, pessoal, boa noite, Marlon. Para mim, é autopiedade, não autocompaixão, porque a gente tem trabalhado tanto hoje na saúde integrativa a questão da autocompaixão como algo positivo. Quando eu me percebo meus limites e tudo, né? Inclusive, ter compaixão pelo outro é uma coisa super valorizada, porque a gente fala na empatia, mas se a gente só com a empatia sem a compaixão, não tem a ação. Então, assim, eu fui riscando toda a parte do meu livro, onde tinha autocompaixão, eu punha autopiedade, porque eu acho que o negativo é autopiedade, mas a autocompaixão ela é positiva, não é? Não seria assim, talvez, na época que o livro foi escrito? Não, mas Eu não ela sei, mas olha lá, no iniciozinho ela fala assim, psicologicamente, eu o vi homem que isso. cultiva a autopiedade desenvolve momentos desnecessários que o deprimem na E ela razão direta em que ele desculpa. se entrega, né? E ela fala na autocompaixão é desequilibrada, né? Mas depois ela repete a autocompaixão vários momentos. E Eu hoje em dia, diria como que é não é a usado, palavra, sabe, né? Eu diria que essa postura, se a gente olhar ali, né, ela está falando dessa postura do sujeito que infantilizado, né? Esse sujeito que não consegue se bancar, né? E assumir, reconhecer e vamos para frente, né? Eu entendo isso que você fala, né? porque a gente fala muito hoje, inclusive ferramenta de self-compassion, né? A gente passa muito para as pessoas hoje na saúde integrativa, aprender a reconhecer seus limites e tudo como algo muito positivo, né? Então a gente poderia dizer assim, autopiedade que seria o negativo? Eu diria assim, ó, não vamos nos preocupar com a palavra. Né? Porque o que eu depois, Maria Paula, o que eu tô vendo as pessoas? Não é que eu tô tendo autocompaixão, não é que eu tô tendo autopiedade, eu tô tendo autocompaixão. As pessoas daí estão preocupadas em dar um nome diferente para o que elas estão fazendo, como daí eu tô autorizando. Não, independe de que nome você vai dar, né? Vamos pegar aqui o que ela tá falando, né? Esse desenvolvimento saudável do ser psicológico que impele a confiança, induz a atividade para aquisição do sentido e da sua finalidade. Né? Olha que bonito. Para mim está claro o que ela quer dizer. Né? Eu acho que quem lê não tem dúvida do que ela quer dizer. Sim. Mas é o termo em si, porque se a gente está num estudo e usa esse termo, aí vai dar uma confusão, porque a gente fala o mesmo termo para uma outra coisa, entendeu? Inclusive na prática clínica. Eu gosto muito da colocação que ela diz, quem de si se compadece
recusa-se a crescer, né? Então, eu vejo que assim, Eu a botei, gente, tem autopiedade, entendeu? a gente, Marlon, desculpa. não, eu só tô pensando assim que a grande questão é entender qual é o foco, né? Não, Porque na psicologia a gente vai ter muito isso, sabe, Maria Paula, de um mesmo conceito em diferentes linhas teóricas, ele tem diferentes enfoques, ele tem diferentes sentidos. O próprio self, né? O self na psicologia comportamental quer dizer uma coisa completamente diferente do que é o self na psicologia analítica e nem existe lá pro Freud, né? Então, a questão é pegar a essência, né? Que assim, qual é a postura que é adoecida, né? Esse sujeito se vitimizando, esse sujeito que não se vê como autor da vida, né, que fica se colocando como coitado, e compreendo, né, o que você está falando é o outro oposto, né, esse sujeito heróico que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo, que não enxerga os seus limites, não enxerga as suas fragilidades, e aí se estoura, né. Que cuida do outro e não cuida de si, né? Cuida do outro, porque não precisa, né? Não precisa. Imagina que eu vou ficar de drama, de que eu preciso de cuidado, eu preciso de afeto. Não, eu tenho que ir para frente. E esse sujeito aí tá se matando também, né? Muito obrigada. Olímpia, o que você ia falar? Eu ia falar nesse sentido, que quando eu li Autocompaixão, eu entendi nesse viés do vitimismo, do coitadinho, nessa abordagem que você fez, Marlon. Não tem dúvida que é esse o entendimento, fica muito claro no texto. A única coisa é que o termo é usado em outras terapias com outro sentido, entendeu? Isso Obrigada, Paulo. vai ser muito comum mesmo. Daqui a pouco, daí a gente vai para outra teoria psicológica e vão usar a autopiedade de um jeito positivo, dizendo, não, apiedar-se de si é positivo, né? Então, se a gente começar a transitar pelas diferentes abordagens psicológicas, a gente vai achar muitas diferenças com palavras para a mesma ideia. Mas todo mundo converge para a mesma ideia, né? Que é assim, não, assume o teu lugar no mundo, se banca, reconhece tuas fragilidades, reconhece tuas necessidades e vamos caminhando, né, junto. Né? A Regina está trazendo uma colocação bem interessante com relação a essa autocompaixão. Regina, você pode elaborar para a gente aqui no grupo? Não, caminhando nessa mesma linha, na página 66. Qual que é o item, Regina? Peraí, vou falar o item. Não, o item é autocompaixão. Sim. Deixa eu ver o parágrafo desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o último parágrafo da página 76. Que ele fala assim, olha, aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Então, ele fica numa tecla reclamação de que nada está bom, que a culpa é do outro, e com isso ele vai contaminando, né? O grupo que ele está, porque tem sempre um mal-estar, tem sempre alguma coisa que não está bem, tem sempre uma dor, um sofrimento, de repente a minha dor é maior que a sua, você está sofrendo, mas eu já sofri muito mais que você. Então, acho que aqui, não importa o nome, eu acho que aqui ele está descrevendo o que é atitude, seja mental ou seja realmente em termos de postura, né? E sabe o que eu fiquei ainda pensando, Maria Paula em especial, sabe o que eu fiquei pensando? Que essas pessoas que hoje são as que não param, as que não pedem ajuda, as que fazem, que acontecem, lá na frente vão ser este sujeito aqui da autopiedade. Eu fiz tudo pela minha família, né? Eu fiz tudo pelo meu marido. Então, são pessoas que agora não param, não olham para si, não pedem ajuda, mas eu tenho uma sensação assim que lá no fim, depois eles vão cair nesse... Vão cobrar, né? Vão cobrar. É infeliz, né? Oh, meu pai do céu, como a gente é difícil, né?
Vamos lá. Marlon, no mesmo, por favor, no mesmo autocompaixão, ela fala aqui no capítulo, por isso mesmo, e no final do parágrafo, ela fala assim, a pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal cujo desvio comportamental planifica o ego. Eu coloquei uma pergunta porque eu não consegui penetrar no sentido do que ela, porque ela está trazendo alegria, né? Mas, ao mesmo tempo, no final da frase, ela diz desvio comportamental planifica o ego. Eu não consegui entender. Você encontramos? Eu acho, Olímpia, que ali ela está falando desse, em alguma medida, esse prazer que muitas vezes as pessoas têm de estar no lugar de quem sofre, de estar no lugar de quem se ferra, de estar no lugar de quem está prejudicado, naquela loucura lá de não interpretar direito a passagem de Jesus, de que os humilhados serão elevados, de que os humilhados serão exaltados, os rebaixados serão elevados, e aí fica nessa planificação do ego, porque tem um prazer, por isso talvez seja coisa do desvio comportamental, né? Que acha que se eu estiver sofrendo, se eu estiver prejudicado, se eu estiver me ferrando, né? Lá no fundinho, em algum momento eu vou ser reconhecido, ou eu vou cobrar, ou eu vou ser beneficiado, eu vou ganhar de alguma maneira, sabe? Eu acho que aí é que está a doença do sujeito, né? Que se coloca num lugar de vitimização, de dor e de sofrimento, para lá na frente achar que vai ganhar alguma coisa, né? É claro, gente, que a gente não vai ter tempo de olhar para todos esses itens e essas frases. Tem muitas coisas e a gente pode passar um ano com um livro desse e vocês vão ver que um ano, toda semana, a gente ainda não dá conta disso aqui, porque tem tantas partezinhas para ir pensando, para ir analisando, que a gente não vai dar conta. Mas eu queria ainda, dentro desse nosso tempo que nós temos, a gente falar um pouco sobre o silêncio interior e sobre conquista de si mesmo. O que é para vocês? Por que silêncio interior dentro de todo esse contexto que a gente estava analisando? E o que vocês entenderam que seria conquista de si mesmo? Eu não sei se a gente consegue fazer essa diferenciação entre o ser consciente, né? Este sujeito que tem consciência. E aí, o que seria conquista de si mesmo? Por que o título do último item, do último capítulo, não é o ser consciente? Por que ela colocou conquista de si mesmo, né? Então, acho que teria alguma coisa para a gente pensar ali. Vamos tentar pensar um pouquinho esses dois itens? Alguém queria trazer alguma contribuição sobre o silêncio interior? Marlon. Olímpia? Eu posso começar? Pode. Então, foi uma experiência que eu vivi. Eu vou tentar ser simplificado e que depois eu concluí que não foi nada de silêncio. Tive uma situação na família com meu filho, lá no Brasil, e sua esposa, nesta semana, e assim foi bem doído, né? E eu tentei ir para um silêncio, foi para a floresta, tá? E lá tentei ficar no silêncio, nesse silêncio interior. Fez meditação, fez oração, mas ontem, escutando você falar, e eu vim toda gloriosa, tá entendendo? Eu vim toda gloriosa, compartilhei com a Cleides, com a Patrícia Toledo,
está entendendo, gloriosa de que eu tinha entrado na profundeza deste silêncio que Joana propõe. Mas escutando vocês falarem ontem na AME sobre inconsciente, e aí foi a minha encrenca, está entendendo? Que eu percebendo que aquele silêncio, ele tinha um silêncio interesseiro, como você fala, cretino. Está entendendo? Uhum. E, casualmente, eu fui pegar aquela parte, porque que está lá no Novo Testamento, de que Jesus convida Pedro, que antes dele ser... convida Pedro e mais outro para orar, né? Porque estava chegando quase na hora dele ser levado. Tá? Uhum. Então, eu falei, caramba, nada de silêncio. Era a mente, como ela coloca aqui, que estava pulando que nem um macaquinho, com uma angústia, né? Com o filho e a nora que estavam lá sofrendo no Brasil, eu aqui. Então, foi um silêncio, não foi esse silêncio interior que ela está propondo aqui. É muito mais Eu profundo, ia né, Olímpia? compartilhar. É muito mais profundo, né? Quando eu fui ver esses marcos, eu segui ter um insight de o que ela estava falando, né? Do que ela está falando aqui do silêncio. Tá. Ok. Alguém queria trazer, então? A Olímpia fez a introdução dizendo: não é isso que a gente está achando, é muito mais profundo. Ok, o que mais que agora temos para entender esse muito mais profundo? O André está trazendo uma música. André, você quer falar? A primeira, eu lembrei, assim, eu não sou muito de lembrar a música, não, mas logo que eu li esse capítulo, tinha aquela música, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E tem uma outra que é do Serra do Luar, que a frase no meio, que eu acho que reflete praticamente o livro inteiro: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. É do Walter Franco e da Leila Pinheiro. Eu Legal, achei André. assim legal. Procura ali Serra do Luar, e aí me veio, Não, para de simplesmente veio. cretinice, procura aí. Você põe o nome da música, o nome do autor, o trechinho, manda lá no grupo. Dá Vou o fazer, nome da música, do autor, o trechinho, manda lá no grupo. O que é vou isso? mandar, Aí, mandar, falta de mandando, caridade com os coleguinhas. Vamos lá. Quem mais que vou mandar pensou aí. sobre a conquista de essa... desculpa. Silêncio interior. O que é esse silêncio interior, então? Lula, a palavra é sua. Eu gostaria de... Espera só um pouquinho, deixa eu só baixar o volume aqui. Eu gostaria de compartilhar algo que eu experienciei há muito tempo atrás. Eu participava de uma escola de filosofia e meditação e a gente falava muito de silêncio da mente, né? E numa dessas meditações que eu fiz, eu tive um momento onde, naquela frase que a Joana fala, o silêncio interior é feito de paz e completude, eu tive um momento que eu só posso explicar que eu era o universo, eu era tudo, eu entendia tudo, eu fazia parte de tudo. A única coisa que eu posso dizer, eu era. E foi, obviamente, foi uma vez na minha vida, né? Mas só por eu ter passado por aquele momento que foi... É como se eu tivesse... Eu era inteira e eu era conhecedora, eu conhecia tudo. Mas aí o ego vem, né? O ego vem porque interfere, porque observa que você está sentindo isso, que você está tendo esse momento sublime, vamos dizer assim, e aí estraga tudo, né? Estraga tudo. Mas eu acho, quando eu li aquilo, eu voltei para aquele momento,
né? Que eu, logicamente, nunca mais tive, porque a gente tem muitas coisas do ego. Era isso. Uhum, muito bom. Quem mais? Paula, você quer comentar? Oi. Não, eu só lembrei de uma frase que eu grifei quando eu estava estudando, na introdução, na página 11, bem no finalzinho da introdução. Quem ora, fala, e medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Eu achei bem bonito essa colocação sobre o ato de orar, falar e meditar, ouvir, né? Então, esse se ouvir, me veio a questão do silêncio. E daí, em cima, ela coloca a oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Então, para a gente não só estar se ouvindo, mas para estar fixando as conquistas, eu não sei, para estar, acho que esse processo de análise. Acho que é o exteriorizar ali que ela fala, Paula, né? Que é se ouvindo e isso vai se transformando também, né? Em novas atitudes, em novos comportamentos, mas depende desse processo do para dentro primeiro, né? Criar essa consciência das verdades dentro da gente para daí se exteriorizar, né? Bem bom. O que mais que vocês pensaram aí sobre o silêncio interior? Débora, a palavra é tua. Débora? Desculpa, Fabrício, não estava ouvindo. Lá no capítulo 8, no item desidentificação, no parágrafo, já no finalzinho, né, no penúltimo parágrafo, que ela começa a descrever, né, ao longo desse item várias coisas, né, para a gente fazer. Ela vai falar da desidentificação, de mudança de hábitos mentais, e aí ela fala no penúltimo parágrafo: essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria. Como consequência, o silêncio interior consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe-se ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Eu achei muito importante isso, assim, me tocou bastante. Quando você traz isso, Débora, eu lembro de reforçar essa ideia do silêncio interior, que as pessoas falam assim: eu adoro fazer meditação para dormir, porque daí eu durmo super bem. Eu digo, nossa, mas pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Talvez você esteja fazendo relaxamento, porque a meditação traz um despertar da consciência, né? Ela diz silêncio interior consciente, ela traz mais lucidez. Muitas vezes a meditação te induz, né? Tipo, a começar o dia, a querer enfrentar as coisas, a escrever, a falar, a ir para o mundo, para muitas coisas, né? Então, esse silêncio interior, né? Ele está muito ligado com este silenciar as defesas, silenciar as justificativas, silenciar as culpas, né? Silenciar ou se desidentificar, né? Dos hábitos, desidentificar das atividades, ela vai falar isso ali no meio do caminho, né? Eu gostei muito ali no início deixa eu ver, que na verdade, eu li algumas coisas no celular e outras depois chegou meu livro aí que eu fui retomar o livro. Onde que tá? Marlon, desculpa, tem algum lugar também nesse item que eu esqueci de anotar o parágrafo, que ela fala que o silêncio é o grande intermediário da paz, desenvolvendo na criatura o sentimento de amor, em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo, que dilui o ódio e inunda o indivíduo de recursos e conteúdos psíquicos libertários.
eu não anotei aqui nas minhas anotações o parágrafo, mas isso também me chamou muita atenção, porque ela relacionou o silêncio com o amor, né? Que leva à paz, que leva ao amor. Puxa, eu não tô achando onde que tá isso também, mas eu lembro de ter lido. Uhum. Eu gosto muito ali daquela colocação na primeira frase do item desidentificação. Podemos considerar a personalidade humana como constituída de essência e substância. A primeira, que no caso seria a essência, são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que dimanam da causalidade, e a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. Então aí a gente consegue enxergar um conflito, onde muitas vezes a experiência, os hábitos, os preconceitos, tudo isso que foram as experiências atuais, elas impedem a essência de se manifestar, né? Então, aparece lá o impulso de chorar, de sensibilizar, mas daí tem uma educação castradora, que a gente tem que ser forte, que a gente não pode ficar quem baixa, quem se agarra. Ah, tem uns ditado popular horroroso aí, que mostra a bunda, que não sei o quê, que assim, você tem que estar sempre no lugar da força, você tem que estar sempre no isso, naquilo. Aí o teu aspecto essencial, que é se manifestar, e não pode. Se você não para meditar, para silenciar, essas coisas não aparecem. Eu lembro uma vez, no consultório, chegou uma paciente toda animadinha, falando, conversando e tudo mais. E eu estava olhando para ela e pensei, meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha nessa mulher. E falando, e eu fiquei só olhando. E aí ela disse, você não vai falar nada? E eu continuei em silêncio, só olhando para ela. E aí ela tentou falar mais um negócio, e daqui a pouco ela ficou em silêncio também. E depois de 1 minuto ela começou a chorar. Aí eu disse, olha o que você fez comigo! Eu estava ótima! Eu falei, não estava ótima. Eu estava enxergando que tinha alguma coisa errada aí. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava tentando esconder uma coisa que nem ela sabia que ela estava escondendo. E aí por que eu trouxe esse exemplo? Porque esse silêncio, né? Ela ainda estava tentando me fazer entrar nesse tumulto dela, né? Para daí a gente não ficar em silêncio, né? E aí esse silêncio, quando ela se permitiu parar, fez ela entrar em contato com os conteúdos, né? Então, estou trazendo esse exemplo porque eu acho que essa é a lógica, né? O silêncio que faz você sair do tumulto, né? Eu acho até que ela usa essa expressão. Faz a gente sair desse tumulto, do nevoeiro, né? Ela usa a expressão nevoeiro também em algum momento. O silêncio interior. Ah, tá. É aqui que está a fala da Débora, do silêncio interior que constitui o grande intermediário da paz, desenvolve o sentimento de amor por Deus, por si mesmo e pelo próximo. Está no finzinho da introdução, Débora, esse que você falou. Antes de desidentificação, é o penúltimo parágrafo antes de desidentificação. Então, esse silêncio, ele vai proporcionar um nível mais elevado de consciência.
ele vai proporcionar sair, como que a gente estava falando até lá na introdução, agora eu já não me lembro quem que tinha trazido, que falou dos limites estreitos materiais, faz a gente sair desses limites estreitos materiais que a gente estava pensando para ir para um lugar mais profundo. Se não faz silêncio, você fica na materialidade. Você fica no externo. E uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo muitas vezes, a hora que eu paro para meditar, muitas vezes começa a me vir na cabeça todas as coisas que eu tenho para fazer. Se eu tivesse sentado no sofá assistindo TV, não ia vir na cabeça todas as coisas que tem para fazer. Mas quando eu paro para entrar numa experiência mais profunda, o que o ego danado faz? Vai querer tirar a gente disso, né? Porque se ficar ali e se viver essa experiência profunda, você vai desbancando o ego, né? Ele vai saindo do lugar de centralidade. Eu digo que isso é praticamente uma auto-obsessão, porque se disser, eu vou tomar café com um amigo, não vai ficar vindo na minha cabeça as 50 coisas que eu tenho para fazer. Mas por que diabos, na hora que para meditar, vem as 50 coisas na cabeça para fazer, né? E por muito tempo, eu parava daí a meditação e ia fazer as coisas, porque imagina, estou lembrando disso, daquilo, daquele outro, e depois não vai lembrar, e aí depois de um tempo eu comecei a descobrir que não ia dar certo isso, né? E aí comecei a fazer assim, bom, se eu conseguir lembrar desse negócio que eu tinha para fazer agora, então eu vou me pôr a meditar e eu vou lembrar depois. Porque se esse cérebro estiver trabalhando só contra, daí a gente tem que parar o jogo, porque vai dar errado isso, né? E depois de um tempo eu parei com essa palhaçada de fazer as coisas com medo de esquecer e nem anotar mesmo. Eu falei, se isso me veio à mente agora, vai vir em outro momento que seja oportuno. E aí parei com isso para conseguir meditar um pouco mais. Mas é essa loucura, eu acho que isso é estratégia egóica, sabe? Que é essa coisa de não parar. Não ficar em silêncio. Porque se ficar em silêncio, começam a vir os conteúdos que desbancam o ego. Mas o desbancar do ego é a busca de um elemento mais profundo, né? É uma viagem, como ela diz, né? Para dentro de si, que essa quietude, olha lá a expressão, há quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Então é como se o ego tentasse se segurar de tudo que é lá, dizendo, não, a gente tem que continuar aqui no controle, a gente tem um monte de coisa para fazer, porque ao viver a experiência de quietude, o que a gente está vivendo é uma libertação egóica. Quem que queria falar, ressaltar mais algum ponto do texto? Marlon, Olímpia, desculpa, nós temos... desculpa, eu estou muito indisciplinada, desculpa, desculpa, Fabi. Eu estou muito indisciplinada, foi ótimo. Vânia, a palavra é tua, querida. Cadê Vânia? Eu não percebi não, que você tinha falado comigo. Não, eu estava na fila e aí você falou, Marlon, já a frase que eu queria colocar, que foi a questão da libertação do ego, né? Uhum. Essa questão, né? A gente não aquieta, e quando aquieta, o ego começa a se movimentar. Eu coloquei aqui mais, talvez, uma coisa que possa acrescentar, é que esse movimento de imersão, né, que ela fala, ele silencia interiormente, unindo fé e razão, e tudo que está ligado a isso. Aí ela fala, a ligação do intelecto com a intuição, ego e self, ciência e religião. E dessa ligação, ela diz que advém a paz. E é na paz que a gente sente o amor. E é o amor que dilui o ódio. E assim é que a gente começa
inundar, né, os conteúdos psíquicos que vão nos libertar. Aí eu fiz para esse ponto que ela colocou aí, eu coloquei um ponto meu, o meu entendimento, é no silêncio que podemos viver o nosso espírito e mergulhar no pensamento de Deus dentro da gente. Uhum. E aí volta para aquela frase que a Paula, acho que tinha trazido, né, desse silêncio como ouvir, né, a meditação como ouvir, né? E aí você entra em contato, né? Ou eu acho que o mergulhar, né, essa mesma imagem, eu não sei se vocês enxergam essas imagens, mas eu acho tão lindo, né? Então, o que é um mergulhar, né? Imagina você mergulhando, né? Você está completamente envolto, né? Ou fazer o silêncio para ouvir, né? Ouvir as respostas, ouvir Deus. Não são essas coisas que a gente quer na hora das nossas dúvidas, na hora das nossas dores, na hora das nossas dificuldades. Mas se não aprende a fazer silêncio interior, não é na hora do desespero que essas coisas vão dar certo. Né? Se você não tem o hábito regular de parar, de silenciar, de meditar, não vai ser na hora do desespero que você vai conseguir. Né? Então isso precisa ser algo cultivado, né? Esse aprender a mergulhar, esse aprender a silenciar para ouvir, esse se permitir viver essa experiência mais profunda, ele não é algo que se dá de uma hora para outra, né? Ele é algo que se conquista ao longo de muita prática, né? Acrescentando aí a frase, eu olhei no Evangelho, no capítulo 8, no item 20, tem uma passagem onde um espírito diz que o olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto para fazê-la alçar para Deus e perceber a luz do coração. Legal. E combina bem com esse ponto que ela colocou. Né? Sim. É o capítulo 8, que item que você falou? 20. Eu vou até anotar aqui. 20? 20. Vou até anotar aqui no meu, porque é bom para lembrar essas coisas, né? Quem mais? Eu queria a palavra tua. Eu encontrei aqui a resposta para essa pergunta, no meu entender. Eu encontrei no capítulo 36, né, da nona parte, planificação pela felicidade, no segundo parágrafo. O segundo parágrafo ali diz: com a mente e a emoção tranquilas, experimenta-se... Achou, Marlon? Um pouquinho. Segundo parágrafo do capítulo 36. Eu acho que você está falando do capítulo 9, não? Planificação pela felicidade, isso? Isso, Uhum. Aí ela fala ali treinamento mental e emocional, e depois no segundo parágrafo ela começa: não há vitória sem esforço. Com a mente e a emoção tranquilas, experimenta-se o prazer transpessoal planificador, gerando campo para a capacitação intuitiva. Com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, o self é penetrado em profundidade e a sua percepção da realidade aumenta, facultando-lhe a conquista do conhecimento, a sabedoria que decorre da informação e da ação do amor, que o projeta em outras dimensões do espírito. Eu achei que, para mim, fez sentido, assim, né? Eu não tinha relacionado essa parte aí. Deixa eu até anotar aqui.
Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu vou anotando tudo no livro, porque agora tá claro na cabeça, mas depois Desculpa, eu não consigo. consegui localizar. Onde que tá? É o primeiro parágrafo do Planificação pela Felicidade, que é o último item do capítulo 9. Primeiro parágrafo do último item do capítulo 9. Aí, quando ela fala de capacitação intuitiva, eu fiquei na dúvida se tem a ver também com a gente receber, né, de a gente estar mais aberto para as intuições, enfim, para as mensagens que nossos mentores talvez nos possam querer passar para a gente está mais sensível, né? Espiritualmente falando, enfim. Capacitação intuitiva. Aí não sei, né? Porque intuição também, aí temos essas dificuldades, né? Kardec às vezes traz lá médio intuitivo, médio inspirado, eu sempre faço umas confusões danadas, mas intuição a gente também precisa considerar que é nosso conteúdo também, né, Valquíria? Que essa coisa, o self é o Deus interno que está ali cheio de intuições e de orientações para trazer e a gente não ouve, né? Então, esse silenciamento ele vai nos preparar melhor, e aí se está vindo dos internos, ou se está vindo de uma fonte externa, né, vamos dizer, pouca diferença faz, o importante é que venha o bom conteúdo para a gente refletir, né. Agora, eu achei ótima aquela frase ali, quando ela diz, né, com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, porque muitas vezes aprender a meditar pressupõe diminuir um pouco desses anseios do corpo, né? Tanto é que a yoga, ela tem muito a ver com uma prática física para você conseguir meditar, né? Eu não sei vocês, mas se eu faço yoga e depois sento para meditar, eu medito com muito mais facilidade do que se pegar agora e sentar para meditar, né? Então tem toda uma preparação do corpo e uma preparação da mente, né? Porque como essas coisas estão conectadas, você aprender a acalmar o corpo também está acalmando a mente. O self é penetrado em profundidade e a sua percepção da realidade aumenta, né? Que é aquilo que eu estava falando para vocês desde o início, a gente enxerga a vida por outro ângulo. Você enxerga os problemas por outro ângulo, você se enxerga por outro ângulo, né? Para de justificar, para de querer mostrar o que você não é, para de querer ter o que você não precisa ter, o que não cabe ter. Você tem uma mudança na consciência que reflete no comportamento. Isso é o mais lindo, né? Você enxerga a vida por outro ângulo. Então, vamos pegar essas figuras sábias, né? Essas pessoas maduras, pessoas ponderadas. Ele não quis ter uma frase ponderada. Não é porque aprendeu, vamos ponderar, que é ponderado. É porque a pessoa enxerga a vida por um outro ângulo. Enxerga as posturas por outras dimensões que a gente, quando está só ali no eguinho, não está acostumado a enxergar, né? Só que isso não vai vir porque você está aprendendo frase bonita, isso não vai vir porque você está citando frase bonita, isso não vai vir porque você está lendo livro bonito. Isso vai vir porque você está ampliando a tua consciência, porque você está extrapolando a perspectiva egóica para enxergar a vida. E isso é o fantástico, né? Aí agora sim, olha lá, Valquíria, no segundo parágrafo depois disso, que ela vai dizer, agigantando-se a consciência, o ser alcança a paranormalidade superior e interrelaciona-se com faixas espirituais mais elevadas, né? Então, ele vai estar mais suscetível ao Deus interno
E na medida que vai agigantando a consciência, que também vai estar mais suscetível aos espíritos superiores, vivendo no corpo e fora em plenitude, aí a gente tem mais lucidez dos desdobramentos espirituais, a gente tem mais lucidez da presença dos espíritos na nossa vida, a gente tem mais clareza das inspirações, e aí a coisa vai ampliando cada vez mais, né? Isso é muito legal. Muito bom. Vamos ficar por aqui com esse item. Tem muita gente atormentada que queria falar desse item, porque eu estou preocupado de nós irmos para o item 5, que quer dizer conquista de si mesmo nesse contexto, para caminharmos para os finalmente, porque agora já é 10h12. Temos 3 pessoas para fazer comentário sobre essa questão. A gente vai botar estas pessoas na fogueira, então, e pôr as 3 para falar sobre a conquista de si mesmo. Quem é o primeiro para ir para a fogueira? Vamos lá. Marilda, é você, querida. Marilda, Ai, é não, você, gente. querida. Vai lá, Marilda. Queria falar de silêncio interior, então dá um jeito de relacionar com a conquista do si mesmo. Não, eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o silêncio, eu acho que para você fazer essa conquista do si mesmo, você precisa do silêncio interior, que eu acho que é o grande desafio, pelo menos para mim, esse é o grande desafio, porque aquilo que você falou exatamente é o que acontece comigo, né? Quando eu paro, né, que eu falo, né, agora eu vou assim, pensar em tudo que está acontecendo na minha vida, vem 500 coisas para eu fazer, eu pego um papel, escrevo, faço uma listinha, e aí eu não, claro que eu não volto mais naquilo. E a gente se sente, assim, Joana fala até um momento aqui para trás, quando ela fala do silêncio, que o corpo, a mente está povoado, assim, tá tão cheio de coisa que a gente não consegue achar esse caminho, né, para a conquista do si mesmo, que o que me chamou mais a atenção é quando ela fala no final, a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Porque eu acho que enquanto a gente não conquista a si mesmo, enquanto a gente está trabalhando em função do ego, vamos dizer assim, batendo a cabeça e obedecendo ao ego, a gente perde o nosso verdadeiro querer, né? Às vezes a gente se esforça, mas não triunfa, porque a gente ainda não conseguiu encontrar qual é o verdadeiro caminho assim, para cada um de nós. Então, eu acho que a conquista de si mesmo deve ser uma coisa maravilhosa, deve ser assim, você chegar nesse ponto, realmente se ver inteiro, como alguém estava falando ali no momento que se meditou, parte do cosmos, enfim. Então, eu acho que são duas coisas que se complementam, mas eu achei que esse querer para ser, então, é o que mais me chama a atenção, porque a gente tem um querer muito fragilizado, a gente tem um querer até até o segundo momento. Aí, se já ficou difícil, se você tem que se esforçar muito mais, aí você dá aquele passo para trás. Então, é um querer muito fortalecido que eu acho que ainda, para mim, me falta muito. E a gente ainda é muito imaturo, né? Uhum. Quem mais? Sandra, a palavra é tua. Só um minutinho que eu estou apagando o fogo da fogueira. Eu tinha pensado assim, na realidade, na introdução do livro está escrito: o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. No capítulo 8, quando nós falávamos do silêncio interior, ela diz: todos somos escravos da mente. E nós havíamos lido que o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aí ela segue assim: o universo existe, universo. Que universo? O meu universo, não o universo. Em razão daquele que o Só um observa. pouquinho, Sandra, onde que você está? Qual que é o item? No
capítulo 8, na introdução. Na primeira parte do 8? Na página 127 do seu livro. Ah, é no início. O universo existe. O universo existe em razão daquele que o observa. Então, nós, como sendo os observadores, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. E dando sequência, então, à conquista de si mesmo, me dá a sensação de que a conquista de si mesmo é lograda mediante o meu querer, o que está no livro também. Se eu tenho a mente para pensar, se eu tenho o meu universo, que nesse momento é analisado com esse meu silêncio interior, tudo isso abarca o meu querer, o querer de me conquistar a mim mesma. Sendo que essa conquista é uma coisa positiva, não algo que me estressa ou que me sobrecarrega. Me sobrecarrega. Porque ela diz assim, ainda nesse capítulo da conquista a conquista de si mesmo, na página 163, no penúltimo capítulo, aliás, que é quase o último, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, o quinto capítulo antes que acabe o livro, Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Então, mesmo esse silêncio interior requer muito da gente querer também, né? E saber que a nossa mente, nós somos escravos da nossa mente. E que tudo pode, a princípio, parecer ser correto, como a colega falou que foi para a floresta, mas no fundo ser tudo só uma ilusão. Sim. Legal essa colocação aí que você trouxe de Jesus. Eu estou olhando ali agora por um ângulo que eu não estava olhando, de esse se apossar do nosso potencial, né? Desse colocar, né? Fazer uso disso tudo. Eu não sei se vocês viram ali que ela fala um pouco antes, talvez uns 5 parágrafos antes, que ela diz assim: percebendo-se instrumento da vida, que faz parte da harmonia do universo, né? Então, estou juntando essas duas coisas com assim, você se perceber parte dessa engrenagem, fazer uso do seu potencial para que você também traga sua contribuição, né? Para que você... agora talvez até fica mais claro aí para mim. A gente está falando do ser consciente, ter consciência de si, ter consciência das suas limitações, ter consciência das questões egóicas. E talvez esse último item aqui, ele nos ajude... o item anterior, o que é? Ter e ser, né? Ou poderíamos até pensar, quando está falando conquista de si mesmo, ter-se a si mesmo como... Deixa eu ver se eu consigo me explicar de outro jeito. Reconhecer o que eu tenho, né? Reconhecer o que eu sou como algo para também oferecer para o mundo. Reconhecer o lugar que eu posso ocupar em relação ao universo, em relação à sociedade, né? Eu acho que isso também faz muito parte deste ser consciente, né? Porque nós somos seres coletivos. Então, você vai se apossando, você vai conquistando, você vai reconhecendo o que você tem também para ofertar para o mundo, também para fazer diferença onde você está. Veja, não é mais aquela postura egóica da mulher que quer salvar marido e filhos, do homem que se acha melhor do que os outros. Não é esse lugar de centralidade que o ego fantasioso faz a gente acreditar. Mas é um lugar de quem reconhece o que tem, reconhece, se apossa do que tem para poder oferecer para o mundo. Olha que coisa linda! Eu acredito que a maioria de nós não tem consciência do que realmente tem para oferecer para o mundo. A gente fica numa superficialidade,
A gente acha que o que a gente tem para oferecer para o mundo são os lugares seguros, as coisas que a gente já sabe fazer, os lugares confortáveis pelos quais a gente já transita. Então, estou pensando aqui que na medida que você vai tirando o ego do centro, na medida que você vai se aprofundando em você mesmo, você também vai entrando em contato com as tuas verdades. E na medida que você vai entrando em contato com as tuas verdades, você vai descobrindo o teu tesouro para ofertar para o mundo, né? Marlon, eu posso, bem rapidinho, Olivia, aqui no Homem Psicológico Maduro, me permite, Fabrício? Porque nós temos pessoas na fila, querida. Então, ok. Nós temos as Põe a coisas do mulher grupo. na fila aí, depois que falar, você porque fala. é a maturidade afetiva que Mas ela manda fala. mensagem pro Fabrício lá que ele te põe na fila. Não, põe agora já, que a coitada já tentou 2 vezes. Põe ela lá na fila, que daí você já fala. Então vamos lá. Vânia, a palavra é tua e depois você, Olívia. Ah, já é? Tá bem. Tá. Tá bem, obrigado. Eu acho bem interessante quando ela fala, né, que esse ser consciente, ele permite que a gente se conquiste no sentido de entender quem nós verdadeiramente somos. Então, tem aquela imagem que o Gelson colocou numa apresentação, onde o Jung, ele, num desdobramento, num sonho, ele se viu como o yogi que estava sonhando aquela situação dele como Jung. E lendo aqui esse capítulo, eu fiquei bem tocada com esse ponto, porque esse conquistar a si mesmo significa esse conquistar uma consciência sobre quem eu realmente sou, além dessa pessoa que eu sou hoje, né? Então, a gente tem um processo, talvez numa forma de circuito, de várias encarnações, e de encarnação em encarnação, a gente vai conquistando um pouco mais da gente, só para complementar aí o pensamento que tinha sido colocado até agora. Essa frase aí, ó, eu acho ótima, Vânia. Estou escrevendo aqui para a gente pensar, né? Quem é esse que eu sou, além de quem eu sou hoje, né? O que é isso que está por trás, que não se restringe a esse molde dessa vida, né? A estas experiências, a esse lugar que a vida me colocou, porque a maioria de nós está preso a esse lugar que a vida nos colocou, né? Se a mãe dizia que você era uma porcaria, você continua se comportando como quem fosse uma porcaria. Se a mãe dizia que você era o mais maravilhoso do mundo, você continua se comportando como o mais maravilhoso do mundo. Se você tinha o pé torto, você continua se comportando como a pessoa defeituosa. Se você não era o melhor da classe e tinha dificuldade para aprender português ou matemática, continua se colocando no lugar frágil de quem não sabe. A gente continua ainda restrito a esse lugar que a vida nos colocou, sem entender que nós somos muito maiores do que isso, né? Que nós somos muito anteriores a essa experiência. E aí, para mim, isso está completamente conectado quando Jesus diz odiar pai e mãe. Quando ele vai falar do filho contra o pai, dos problemas que a gente vai ter, das discordâncias, porque assim, é você rompendo com este lugar que a vida te deu, rompendo num sentido de não se submeter a isso, de não se restringir a isso, de poder ser muito maior. Não é negar, porque a vida teve um sentido de te pôr nessa família, teve um sentido de te pôr com esse pai, com essa mãe, nessa sociedade, nessa cultura. Deus não erra quando te dá esse lugar para reencarnar. Você aprende o que você tiver que aprender com esse lugar. Você cresce com essas experiências, mas tem que ir além. Tem que ir muito mais longe.
tem que ser muito mais diferente, né? Isso vai estar muito no Jung lá na crise de meia-idade. A primeira metade da vida, a gente está se comportando de acordo com o lugar que o mundo nos colocou. Mas a segunda metade da vida é quando a gente consegue enxergar o nosso potencial, quando a gente consegue se enxergar com muito mais propriedade e atua daí não mais em função do lugar que a vida nos deu, mas em função da consciência desperta, né? Quem que vai lá? Agora é a vez da Olímpia. Vai lá, Olímpia. Então, Marlon, na tua fala anterior, aqui no capítulo 1, para nós, quando ela fala, escreve aqui o homem psicológico maduro. Então, lá na página 24... É um item grande esse, né? É bem grande. Ela fala da maturidade psicológica, tem um curso, encontramos? Sim, eu achei. Não sei se o pessoal achou. Então, tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos univolados, defluente das conquistas anteriores. E ela vai mais avante. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo da individualidade humana. E aí ela começa a nominar a primeira fase, que é a fase da maturidade afetiva. Seguidamente, ela vai falar de uma maturidade mental. Mais na frente, ela vai falar de um amadurecimento moral. E, no final, o amadurecimento social. E você falando antes, né, da nossa posição enquanto ser no universo, na comunidade, em qualquer... Alô? Estamos te ouvindo. Então, eu achei assim, muito importante esses pontos que ela elenca como fazendo parte da nossa maturidade psicológica, quer dizer, é abrangente, né? Perpassa pelo afetivo, né? Pelo mental, pelo moral e pelo social. Eu nunca tinha feito esse olhar. E ela fala aqui no amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização contemplatora. Eu acho que esse ponto aí é muito bem lembrado para a gente entendendo, né, essas diferenças, porque existe um mínimo de organização afetiva, né, que é uma questão, vamos dizer assim, simples. Você entender o teu lugar no mundo, as coisas que vão te preencher, as coisas que não vão, né? O pessoal que está comendo para se sentir querido, o pessoal que está fazendo sexo para se sentir desejado. O que isso revela, né? Uma desorganização afetiva. Vamos dar lugar para essas coisas e encontrar um amadurecimento afetivo. Tá triste? Chora. Tá se sentindo sozinho? Procura companhia. Está se sentindo rejeitado, conversa com as pessoas e vai desenvolver amizade. Entende quando eu digo amadurecimento, né? Porque muitas vezes a gente está pulando para tudo que é lado e não consegue se bancar no nosso lugar no mundo. Aí tem o processo do amadurecimento mental,
que vai passar pela coisa do estudar mais, do entender mais, do desenvolvimento da razão, do intelecto, e desse intelecto vai para o moral, porque o intelecto não é necessariamente desenvolvimento moral, né? O intelecto vai te ajudar a compreender melhor as leis da vida. O intelecto vai te ajudar a entender melhor o lugar a ser ocupado. O intelecto vai te ajudar a perceber melhor o mundo, que ninguém vive sozinho, que todos nós estamos conectados. O intelecto vai te abrir as portas para a vivência do moral, né? Mas você pode ficar no intelectual sem olhar para a vida e sem dar esse passo do moral, né? Então, a gente sai, não é que sai, né? A gente vive o aspecto intelectual, mas na hora que o intelecto está em função de compreender a vida, eu acho que ela até usa isso, ela usa os códigos de ética universal, né? Na hora que você começa a usar o intelecto para compreender essa dinâmica universal, aí você está no desenvolvimento moral, né? Onde eu não vou desrespeitar o outro porque não pode, ou se ele me desrespeitou, eu posso. Eu não vou desrespeitar o outro porque eu entendo as regras mais profundas que geram a vida. Eu não vou trair meu marido ou a minha esposa, eu não vou roubar ou bater no outro carro porque vou ser punido, ou porque isso vão fazer comigo. É porque eu já estou entendendo a vida por um ângulo um pouco diferente. Eu já estou entendendo o sentido de estar aqui, eu estou entendendo que essas coisas têm a ver com o meu processo, eu estou trazendo para mim, eu estou crescendo com essas experiências, e isso vai nos levar naturalmente ao amadurecimento social, porque na medida que você está entendendo o teu lugar no mundo, você está entendendo o teu lugar nessas relações, e aí isso tem a ver com o processo de abertura, né? Que assim, se eu tô aqui no mundo, neste percurso, o outro também tá. Então, se o outro me machuca, eu já não me vingo mais porque eu já tenho a revisão dos meus dos meus códigos morais. Mas quando o outro me machuca, se eu entendo que eu estou aqui numa caminhada, ele também está. E aí vai ser o dia que a gente vai ser capaz de ajudar o próprio agressor. Vai ser o dia que a gente vai ser capaz de amar, inclusive, as pessoas que nos machucaram. Porque o nosso entendimento a respeito da vida, do que nós estamos fazendo e do que o outro também está fazendo, é completamente diferente. E se eu estou fazendo as minhas coisas e erro, tentando fazer o certo, se eu estou atrapalhado no meio do caminho, o outro também está atrapalhado, então está todo mundo no mesmo barco, e além de eu fazer um caminho diferente, eu começo a ser degrau para que os outros consigam fazer o seu caminho diferente, inclusive os que me machucaram, inclusive aqueles que me fizeram mal. E aí nós já estamos numa compreensão de coletividade. Porque você pode estar numa perspectiva moral desconectada do coletivo ainda. É o pessoal que está querendo ir para o céu, mas é eu ir para o céu sozinho. É eu ir para o céu à custa dos outros. E aí, essa dimensão social vai entender que o céu não é um lugar para ir. O céu é uma conquista a ser vivenciada de forma coletiva. Porque quando eu estiver conectado com estas pessoas e estas pessoas estiverem conectadas comigo e todos nós estivermos caminhando no mesmo sentido, numa mesma direção, isso é o céu. Isso é a paz, isso é a felicidade. Então, já não é mais aquele lugar do para ser conquistado. Já não é uma coisa para ser buscada por troca ou por benefício ou qualquer coisa assim. A gente já começa a entender que aqui é na relação com estas pessoas, né? A gente começa a se enxergar por um outro ângulo. A gente está consciente, vou juntar aqui então o nosso livro quando está falando do ser consciente, a gente está consciente da nossa situação e também está consciente da situação do outro. A gente está consciente do nosso lugar e também está consciente do lugar do outro. A gente está consciente dos nossos atrapalhos e também está consciente dos atrapalhos do outro. E aí nós somos um só ser.
Aí nós somos o coletivo, talvez isso, né, vai nos abrindo para aquela experiência lá que a Lolita descreveu, né, a hora de que a gente começa a enxergar que a gente é uma coisa só, com diferentes manifestações, mas a gente faz parte de um coletivo. Eu anotei ali nesse processo que a Olímpia trouxe para a gente como um percurso do aprender a amar, e acho que esse é um caminho inevitável, né? O ser consciente, ele vai estar consciente de si, do seu lugar, do outro, então é um movimento natural, né? Esse estado de consciência, esse estado de conquista de si mesmo, ele tende a nos levar naturalmente a um estado de comunhão. Tende naturalmente a nos levar a um estado de encontro com o outro. Mas aí já não sou eu fazendo caridade porque eu vou para o céu. Não sou eu fazendo caridade porque tem que fazer. Sou eu fazendo caridade porque eu estou entendendo que o outro também está aqui, ó, nas mesmas questões que a gente, que o outro também está nas suas buscas e que está todo mundo junto na mesma caminhada querendo chegar no mesmo lugar. Então, calma. Dá para eu me dedicar um pouquinho menos às minhas coisas? Dá para eu usufruir um pouquinho menos das minhas coisas para contribuir? Porque não existe céu se eu chegar lá sozinho, é todo mundo junto. E aí a gente vai ampliando a nossa concepção do que é estar no mundo e talvez mudando a nossa concepção do que é caridade, do que é religião, do que é oração, do que é fé, porque a gente está entendendo por uma outra perspectiva mais humana. Porque eu acho que a gente desumanizou caridade, a gente desumanizou fé, a gente desumanizou oração, a gente transformou coisas tão divinas em elementos superficiais, em técnicas e comportamentos, né? Então talvez esse ser consciente seja um resgate dos aspectos essenciais, do nosso aspecto essencial, do aspecto essencial do outro, e por consequência isso nos leva a uma coletividade. Gente, que coisa legal! Eu adorei e espero que vocês tenham ficado com a mesma sensação, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e a gente vai anotando e vai vendo, meu Deus, eu não vi direito essa parte, eu não tinha feito essas conexões. Então, eu vou continuar insistindo. O que vocês acham de nós reservarmos aí pelo menos umas 3 semanas, né? Estou contando um mês para a gente reler a obra, para analisar com mais detalhes, para fazer relações que a gente não tinha feito, enxergar coisas que a gente não tinha enxergado, fazer amarrações que a gente queira fazer, para depois a gente ir para a próxima obra. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Tá todo mundo de acordo? Eu estou de acordo. Quem não Obrigada. quiser usar... Eu também estou de acordo. Quem não quiser usar desse mês para estudar, aí tira férias, vai ler qualquer besteirada, vai fazer qualquer outra coisa. E quem quiser, daí tira esse mês para estudar. Aí nós vamos para o nosso próximo encontro, que poderia ser, vamos ver, nós estamos em dezembro, a gente tira esse mês para estudar, janeiro e fevereiro, para fazer o encontro. Vocês acham que esse tempo foi muito longo? Vocês conseguiram ler? Foram fazer um monte de coisa e deixaram tudo para o desespero da última semana? Não. Porque a sugestão inicial poderia ser a gente fazer o nosso encontro lá no início de março, que seria dia 7 de março. 1 mês para lermos esse livro e 2 meses para lermos o próximo livro. Vocês se organizam, porque não adianta a gente pôr 2 meses para ler o próximo livro se vocês ficarem no que é isso, sambando, e aí na última semana desesperado vai ler tudo. Eu sei que uns fizeram isso aí, ó, só pela cara de uns eu já consigo ver que fizeram. Não deixe para a última semana, nem para os últimos 15 dias,
porque aí você vai ler com pressa, você vai ler para terminar de ler o livro para o encontro. Aí você não vai dar o tempo de análise, você não vai dar o tempo de síntese. Lembra que eu falei, você faz uma primeira leitura, você entendeu, aí quando se você já tiver lido tudo, quando eu mando as perguntas, você vai fazer um outro olhar já. Se você tentar responder as perguntas sem ter lido o livro inteiro, você vai ficar num superficial. Então, quando eu mando, já é para você já ter lido, olhado, relido, com mais detalhes, para daí fazer um aprofundamento, e eu acho que fica mais legal se vocês fizerem isso. Podemos deixar, então, para o dia 7 de março, o nosso encontro. Marli, então esse encontro seria a leitura do livro O Ser Consciente, novamente. O Ser Consciente a gente não vai retomar na leitura, né? Todo mundo vai ler, que fica o próximo mês, a gente não vai retomar os aspectos do livro, mas é só para não pôr outro livro e vocês não perderem de aprofundar nele, porque eu acho que ele poderia trazer muitas coisas boas. E aí, eu vou propor para vocês de fazer um salto e nós irmos para um outro livro que, assim como esse, não é tão grosso, mas que é denso, que é o Triunfo Pessoal. Ele é um livro muito junguiano, ele tem muitas questões junguianas, de volta, não vamos ficar se perdendo no conceito, mas eu acho que ele vai nos render muito nesse mesmo caminho que a gente está, de entender o que é esse triunfo pessoal, triunfar sobre o quê? Qual é essa lógica? Vocês vão ver que ela vai fazer análises muito legais e profundas. Se você conseguir ler 2 vezes antes do encontro, eu tenho certeza que você vai entender melhor. Vou mandar questões para vocês lá uns 15 dias antes, 20 dias antes, para vocês pensarem. Fazemos o nosso encontro, deixamos 1 mês para reler o livro e 2 meses para a próxima obra. Eu acho que nesse ritmo a gente vai conseguir chegar num nível de profundidade bem legal. O que vocês acham? Pode ser? Marlon, posso fazer uma pergunta? Diga, Nice. Para esse estudo, você mandou para a gente as perguntas na semana do estudo, uma semana antes. Então, a proposta agora vai nos mandar pelo menos uns 15 dias antes? Seria isso? Porque eu tive a ideia de mandar as perguntas assim, num sopetão do tipo... Eu nem sei quais perguntas que eu vou fazer, eu tenho que ler também antes, Sim. né, para pensar. Mas essa ideia de fazer as perguntas, de repente eu falei, gente, mas eu posso fazer umas perguntas, vou ajudar as pessoas a aprofundar e delimitar o nosso encontro. E daí foi que eu mandei. Então eu vou tentar me programar de mandar pelo menos 15 dias antes das perguntas para vocês, que vocês já tenham terminado a leitura, para daí só desenhar as respostas e a gente faz esse movimento aqui, tá? Legal, 15 dias é um prazo bem legal. Obrigada. Então tá bom, gente. De minha parte, fico muito feliz. Acho que rendeu, assim, as nossas reflexões. Eu, ao mesmo tempo que eu imagino que eu contribua para vocês, eu sempre agradeço, porque, obviamente, eu nunca ia ler com tanto detalhe como eu li, de pensar as coisas, as perguntas e tudo. Então, para mim também foi muito rico anterior a isso. E agora, com o nosso encontro, vocês vão falando de um monte de coisas que eu também não tinha olhado com cuidado e olhando de volta e querendo retomar. Então, eu acho que está sendo um exercício excelente. Se o nosso objetivo é aprofundar nas obras de Joana, eu acho que a gente está conseguindo cumprir com esse objetivo. Um beijo para vocês, boas férias, muita diversão, mas ao mesmo tempo muita reflexão, né? Porque esse período de Natal aí o pessoal adora se perder nas festas, adora se perder nos eventos, e não se esqueçam que é o momento onde, porque muitas pessoas se voltam para Jesus, é o momento onde, não que Jesus não esteja próximo, né? Mas é o momento onde a gente consegue sentir com mais facilidade a presença dele, porque muitas pessoas estão vibrando na mesma sintonia. Então não deixe passar o momento do Natal despercebido, fazer uma leiturinha sem vergonha do Evangelho ou uma oração. Tire tempo para meditar.
Se possível, tire tempo para ler o Evangelho de Jesus. Se você não leu os Evangelhos, leia pelo menos um dos Evangelhos nesse período. Faça um investimento aí forte, porque a gente tem que aproveitar essa psicosfera que favorece esse encontro mais profundo. E aí a gente se encontra em março. É muito longe, mas vamos ver se rende e a gente consegue aproveitar desse tempo para estudar bastante. Tá bom? Beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Obrigada, Mar.